E aí, entrando nesse assunto das frequências, né? Qual é o papel das frequências dentro do teu trabalho? Por exemplo, uma pessoa que chegou lá com o cérebro lavado. Lavado com tudo isso que a gente vê por aí, e que você fala, nossa, chegou até você e fala, beleza, tá lavado cerebralmente. Como é que se lava ao contrário o cérebro dessa pessoa? Através do conhecimento, maravilhoso. Conhecimento é poder. Por exemplo, você pode sair daqui agora e ouvir Iron Maiden. Tá tudo bem. Ué, sua vida. Eu posso sair daqui agora, entrar no meu carro e botar a Anitta. E tá tudo bem. Entende? Porque o universo não vai me cobrar. Mas eu já tenho conhecimento. Que quando eu canto, quando eu escuto, naquele momento eu estou servindo o negativo. Então, o que eu ensino para os meus alunos? Que eles têm o conhecimento e que agora, como criadores de sua realidade, eles escolhem se eles querem continuar ouvindo ou não. Então, por exemplo, eu estava atendendo um produtor muito famoso e ele falou, mas e o sertanejo do nosso país, que é gostoso, que é dançante? Eu falei, você pode perceber que a maior parte das músicas sertanejas é sofrência. Converse com todas as pessoas que escutam e veja se a vida deles não reflete exatamente a letra das músicas. E é por isso que eles entram em ressonância, é por isso que eles entram em rapport. Porque a música fala sobre a vida deles, e quanto mais eles escutam, mais eles criam essa realidade. Então, eu posso sair daqui, sei lá, colocar Gustavo Lima no meu carro, mas eu tenho consciência de que quando eu escuto aquilo, eu estou numa frequência vibracional mais baixa, e naquela frequência vibracional mais densa, automaticamente eu estou servindo o negativo. Então, o caminho do autoconhecimento não é um caminho lindo, não é um caminho de luz e de tranquilidade, é um caminho de consciência. Trilhar o caminho do autoconhecimento é muito desafiador, porque você não tem que deixar de fazer nada, você pode fazer tudo, mas automaticamente a sua consciência diz, não, não sei se eu quero fazer isso. Então, recentemente veio o System of a Down para o Brasil, e na minha adolescência, nossa, adorava, ouvia muito. E aí muitos amigos antigos falaram, vamos para o show do System, etc. Eu não tive vontade. Se eu tivesse vontade, eu ia. Eu não devo nada para ninguém. O meu compromisso é só eu e o Criador. Mas eu não tive vontade, porque eu falei, nossa, tá, como que eu vou cantar isso? Com o conhecimento que eu tenho? Então entende que ninguém nos prive. Eu não privo ninguém de nada. Eu te passo o conhecimento. E você faz com o conhecimento que você quiser. Eu me identifico com isso que você falou. Também gostava, tá? Do System of a Down e tal. Mas eu cheguei a trabalhar no ramo de produção de shows de punk rock, né? Então, e eu tinha muitos CDs de punk rock. Ainda gosto muito de rock, mas hoje mais o progressivo, algo mais new age. Mas uma época eu decidi, continuo tendo amizades com pessoas dessa época, mas eu não escuto mais. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os CDs que eu considerava que tinham alguma linguagem mais agressiva, né? E eu me desfiz dele, e isso foi muito bom para mim. Mas na época que eu escutava, aquilo, entre aspas, parecia fazer bem. Com uma espiritualidade aflorada, eu comecei a captar o que realmente estava ali. E às vezes a Exatamente. pessoa fala, vai no carnaval, vamos pôr o carnaval que é uma festa popular. As músicas lá parecem ser alegres. O que eu sentia na minha sensibilidade era uma melancolia e uma depressão por trás daquilo, sabe? Por quê? Porque capta a frequência que tá ali, né? E o carnaval se figura como algo muito alegre, né? Sim, exatamente. Maravilhoso. Primeiro, que nesses lugares tem o quê? Muito álcool e muita droga. Então tô lá, tô ouvindo uma música feliz, tô pulando, ok. E vou tomar só uma cervejinha. A questão é que eu tomo uma latinha de cerveja, a pessoa não toma a latinha de cerveja pensando, nossa, vou servir o negativo. Ela só quer se divertir, ela só quer curtir aquela vibe, tá tudo bem. Só que uma latinha de cerveja puxa outra, que puxa outra. Mesmo que você não beba muito, a partir da segunda latinha de cerveja, você não está mais consciente que é isso aqui. Você já está operando no inconsciente. Então, se não tem nenhum piloto dentro de você, dentro da consciência, pilotando, quem está? Se você sai da cabine, quem que entra na cabine? Tudo que você está fazendo ali a partir do álcool
quem está fazendo. Entende? Essa é a profundidade do negócio. Então, por exemplo, quando eu tenho vontade, eu tomo meu vinho, adoro tomar vinho, adoro tomar cerveja. A gente não vai ser crucificado por isso. Deus não tá olhando e falando, nossa, tomou um vinho, vai pro inferno. Não. É só consciência que eu tô dizendo. Se eu tomar uma garrafa de vinho com você, aqui, fazendo esse podcast, eu adoro fazer minhas aulas tomando uma taça de vinho. Amo. A questão é, se eu tomar uma garrafa de vinho aqui e a gente ficar aqui nesse ambiente, o que pode acontecer? O que o meu inconsciente pode fazer? Agora, quando eu tô no meio de milhões de pessoas pulando um carnaval, ou quando eu tô no meio de uma balada, ou quando eu tô num bar, exposta a muitas outras pessoas que também não estão no piloto ali da sua mente. Entende a questão? Então, a gente não vira puritano. Eu não sou puritana. A questão é que você, quando tem consciência, você começa a pensar. E quem pensa enriquece. Quem não pensa empobrece. E não só enriquece financeiramente. Quem pensa enriquece os seus relacionamentos. Quem não pensa empobrece os seus relacionamentos. Quem pensa enriquece a sua saúde. Quem não pensa come qualquer coisa. Entende? Consome qualquer coisa. Esse é o caminho do autoconhecimento. Não é você se privar de nada, mas é você entender que você pode tudo e ainda assim, por nível de consciência, você não quer. E o fato da bebida, né, que nem você tomar uma cervejinha, eu também sou assim, eu não sou essa pessoa que fala, não, Não, de forma alguma. se você tomar uma cervejinha, uma taça de vinho, beleza. Agora o cara quer tomar um fardo e acha que isso não vai ter nenhuma repercussão. Aí é diferente, né? Porque assim, às vezes as pessoas também são muito radicais. E em relação até essa questão do ambiente, né? A gente sabe, né? A gente ouve falar e tem muitos ditos populares, né? Você tá num ambiente, tomou a primeira, você tomou sozinho. A segunda, você já não tá sozinho. Agora, se você tá na sua casa, numa confraternização É tranquila, é outros outros 500, 500, é né? outros 500. Levando ao pé da letra, você vai baixar sua frequência da mesma forma, na sua casa, na balada, ou dentro de nossa, entrei dentro de um cofre para tomar. Vai baixar a frequência. Mas a questão é a probabilidade. Qual a probabilidade de estar com a frequência baixa dentro de casa? Ou num restaurante jantando? Qual a probabilidade de problema que eu posso criar no meio de um boteco com mais 500 pessoas não operando a sua mente consciente, só o inconsciente? Essa é a questão. Então, por exemplo, se dentro da sua casa tem álcool o tempo todo, eu não tô dizendo quem toma uma cervejinha com o marido, com a esposa, toma um vinho. Se chega a sexta-feira e vocês estão loucos para fazer um churrasco, comprar 2, 3 engradados de cerveja e começar a beber, nem a sua mente, nem a mente da sua esposa estará operando no modo de consciência. Estará operando no modo inconsciente. Baixei a minha frequência vibracional. Quem toma as rédeas? Um anjo? Jesus? Mestra Rovena? Entende? É só você pensar, entende? É uma coisa muito simples. É só eu pensar. Bebi, baixou a frequência vibracional. Usei uma droga, sei lá, fumei maconha, baixou a frequência vibracional. Ah, mas tem pessoas que usam a maconha medicinalmente. Eu sei que tem resultados maravilhosos, mas entenda, mesmo tendo resultados maravilhosos, eu não fico em nível consciente o tempo todo. E quando eu não estou em nível consciente o tempo todo, pode entrar ali qualquer coisa. Se a pessoa, a gente tá falando de algo mais É, agressivo, mas pega lá 2 litros de chá de camomila e toma. Vai acontecer o quê com a pessoa? Vai também ficar. exatamente, entende? Então, assim, eu não tô dizendo que uma coisa é boa, outra não é, não é. Mas se eu não estou consciente como eu estou aqui, eu estou inconsciente. E se eu tô inconsciente, eu tô sem piloto. E se eu tô sem piloto, qualquer um pode entrar e pilotar. E até que ponto o poder da decisão de uma pessoa pode fazer a diferença? Só o poder da decisão isolado. Tudo. Para mim, tudo na vida é uma decisão. Todo mundo quer. Querer, todo mundo quer.
mas ninguém tem. Poucos decidem. Então, por exemplo, eu decidi que eu não seria pobre, porque eu vivi na pobreza a vida toda. Foi uma escolha, eu falei: "Eu vou fazer o que tiver que ser feito de forma lícita para enriquecer". Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir trabalhar. Porque para você enriquecer, você tem que ter o quê? Dinheiro, certo? Então, o processo de enriquecimento requer você encontrar formas de ter dinheiro. Fui trabalhar, primeiro trabalho, operadora de telemarketing. Ganhava R$ 260 por mês. Então eu comecei a analisar, calma aí, o que as pessoas, porque tudo é pensar. Os meus alunos falam: "Nossa, nunca ouvi tanta palavra pensar na minha vida", porque é isso. Porque se você instala esse código, você muda tudo em todas as áreas. Eu comecei apenas a olhar e pensar: o que as pessoas bem-sucedidas têm que as pessoas que não são bem-sucedidas não têm? E eu comecei a olhar na minha comunidade. Bom, as pessoas que são melhores sucedidas aqui são pessoas que estudaram. As pessoas mais escassas pararam no segundo ensino médio ou menos. Então a primeira coisa que eu entendi é que eu tinha que estudar, que eu tinha que ter conhecimento. Aí eu comecei a olhar o comportamento das pessoas. Qual é o comportamento das pessoas mais escassas? Sair do nível consciente. Ter prazer a qualquer custo. Ter prazer no lanche, na pizza, no churrasco, no álcool, na droga. Tentar sair da realidade. E as pessoas em nível mais consciente? São pessoas que buscam prazer, dopamina de formas diferentes, no esporte, num livro, em viagens. Então eu comecei a olhar aquilo e falei: "Opa, que tribo eu quero participar?". A minha família era dessa tribo aqui. Não tinha ninguém aqui nessa tribo. Mas eu comecei a o quê? A modelar. Na programação neurolinguística fala muito sobre modelar. Imitar exatamente o que eles fazem. Então a primeira coisa que eu entendi foi: tenho que estudar. R$ 260 não pagava uma faculdade. Aí eu saí e fui para o shopping, ganhava R$ 350 por mês. Não pagava uma faculdade, mas pagava um curso técnico. Eu peguei o primeiro curso técnico que o dinheiro pagava. Só para ter uma profissão. Porque eu sabia que se eu não tivesse uma profissão, eu ia ficar a vida toda onde? Na massa. Estudei segurança do trabalho. Aí, com segurança do trabalho, não vou contar toda a minha história, na internet também tem, porque senão, né, vou dar foco em outras coisas. Como técnica de segurança do trabalho, aí meu salário já era R$ 1.800. Ninguém da minha família nunca tinha ganhado R$ 1.800. Eu já estava rica, meu Deus do céu, 20 e poucos anos, R$ 1.800, fantástico, perfeito. Aí eu comecei a olhar quem estava acima de mim, quem ganhava mais dinheiro. O meu foco até então não era espiritualidade, autoconhecimento, nada. Eu queria ser rica, só isso. É por isso que eu me especializei, por conta da minha dor, porque eu vivia a dor da escassez. Então eu comecei a olhar para os coordenadores, supervisores, etc. O que eles tinham de diferente de mim? Conhecimento. Então eu fui fazer o quê? Estudar. Fui me formar, normas nacionais, internacionais, fui estudar meio ambiente, entrei na faculdade de engenharia e comecei o quê? Crescer. Então, poucos anos depois, eu não era mais técnica, eu era coordenadora. Comecei a ganhar mais dinheiro. Entende que o caminho do enriquecimento, maravilhoso, é um caminho de decisão? Eu nunca quis ser técnica de segurança, nunca quis ser coordenadora de segurança do trabalho, mas eu precisava trilhar um caminho que me trouxesse recursos. Mas aí eu vivi uma experiência de quase morte. E através da física quântica eu me curei. Então eu me apaixonei loucamente. Aí eu entrei no meu propósito. Porque até então eu não tinha propósito nenhum. Só que eu paguei um preço muito caro, eu perdi tudo que eu tinha. Carro com busca e apreensão, tudo. Por quê? Porque eu abri uma coisa que nem se falava no país direito. Ninguém queria me contratar. Eu estava estudando ainda, eu não era terapeuta naquela época. Então eu perdi tudo nos 2 primeiros anos. Mas eu tinha certeza naquele momento que eu era criadora da minha realidade e que eu ia criar tudo que eu tenho hoje. Porque quando você entende a física quântica a fundo e você entende, porque não é só uma palavra bonitinha. Eu sou criador da minha realidade. Falar que sou criador e não viver isso não adianta. Eu tinha entendido realmente, eu tinha despertado. Então eu fui construindo. E construindo com base na educação, no conhecimento. Fui estudar, fui me formar em centenas de formações de terapia, hipnose, programação neurolinguística, reprogramação mental. Sou autodidata em física quântica.
Eu dediquei os últimos 10 anos da minha vida sem fazer uma viagem nem para ir ali na praia, sem comprar uma peça de roupa para estudar física quântica. Porque eu sabia que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu sabia que era um plantio que eu ia colher. Hoje, eu tenho uma empresa milionária, porque lá atrás eu decidi. Então, quando você fala para mim, o que é a decisão? Decisão é tudo. Porque a decisão, ela faz você olhar para sua conta no banco com 50 mil de dívidas, faz você olhar para sua vida e você ser um nada em nível social, mas decidir que você não é isso. Você está. Ninguém é pobre. As pessoas estão na pobreza. E assim como você está no estado de pobreza, você sai do estado de pobreza e entra no estado de riqueza. O seu case foi algo muito interessante, porque a gente linka com o lance da decisão. E olha que coisa fantástica, né? A decisão não fez com que você imediatamente se tornasse a técnica em segurança do trabalho, mas você decidiu e você se formou. Exatamente. E isso fez uma série de coisas acontecerem. Então, às vezes as pessoas elas decidem algo e deitam na rede, porque o universo vai trazer. Uhum. Mas aí que tá, eu acho que o grande problema, né? Porque também vejo que grandes casos de pessoas que são muito bem-sucedidas não estão dentro de uma zona de conforto. Muitos perderam tudo, muitos tiveram dificuldades extremas. E aí, foi o que você intencionou. Talvez precisasse de uma limpeza na vida, né? Hoje, 5h50, eu estava debaixo do chuveiro tomando meu banho. 7 horas da manhã, eu estava na primeira reunião com o meu time. Das 9 da manhã até 1 da tarde, eu atendi os meus pacientes. Peguei o carro, vim aqui para São Paulo. Tô aqui. Eu termino aqui, em conjunto, eu já tenho compromisso das 7 até as 23 horas num curso de especialização de hipnose. Eu vou dormir 11h30, etc. E eu tenho uma empresa milionária. Eu poderia falar para você hoje, se eu quisesse hoje, se eu quiser parar de trabalhar, o que eu tenho me mantém o resto da vida? Uma vida muito bem vivida. Mas quem tem a mentalidade milionária não quer parar. Quem tem um propósito nesse planeta, o dinheiro é só uma consequência muito gostosa. Que é usar do conhecimento para levar para as pessoas, para criar um planeta melhor, quer contribuir. A pessoa que tem pensamento de abundância, ela quer fazer mais e mais. E consecutivamente ela ganha mais também.